aqui o vídeo que eu prometi, bem rapidinho. Para quem não me conhece, meu nome é Beth, é Elizabeth, né? Mas eu sou formada em Medicina pela FAMED, da Universidade Federal da Bahia. Fiz residência em Infectologia no Hospital Espanhol e sou titulada pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Trabalhei 8 anos no Hospital Couto Maia, que é o hospital de referência aqui do estado em doenças infectoparasitárias. E tive a oportunidade de aprender muito nesse período. Eu atendi na emergência, então eu atendi os casos realmente mais urgentes e mais graves relacionados a doenças imunopreveníveis. Fiz um estágio no CRI do próprio Couto Maia, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Passei um período lá estudando vacinas e vim tirar algumas dúvidas que eu percebi nas discussões, né, da conversa. Eu queria chamar, assim, vacinas é um mundo. É muito difícil a gente resumir o que é importante, mas baseado nos comentários eu queria chamar atenção para 3 pontos. Um é o seguinte, é a eficácia, tá? As vacinas elas têm eficácias diferentes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que de cada 100 pessoas que forem vacinadas, uma parte vai responder a vacina e uma parte não vai. Essas eficácias hoje em dia chegam a 98%, algumas 100%, mas a maioria não chega a 100%. E chega a 95%, 98%, algumas 90%. Então, tem pessoas que não vão responder a vacina. E isso vai ser responsável por um pouco daquelas queixas de eu tomei a vacina e peguei a doença. Isso pode acontecer, isso vai acontecer. As vacinas não são 100% eficazes. Isso tem que estar em mente quando a gente for vacinar o filho da gente. Pode ser que ele não responda a vacina. E muitas vezes por isso a gente dá 2, 3, às vezes 5 doses de uma mesma vacina, porque essas eficácias vão aumentando a cada dose. Para a gente chegar no valor mais próximo de 100%, 95% a 100%, a gente faz essa indução às vezes, mais de uma dose, porque com uma dose só a gente não consegue gerar a quantidade de anticorpos protetora, tá? Então, vai acontecer sim. Eu vacinei meu filho, eu tomei uma vacina e fiquei doente. Isso pode acontecer mesmo. A segunda coisa nós temos vacinas de patógenos vivos e nós temos vacinas de patógenos inativados. Quando a gente toma uma vacina de patógeno vivo, muitas vezes a resposta àquela vacinação é uma forma mais branda da doença. Então isso também é responsável por aqueles comentários de eu tomei a vacina e fiquei doente. Às vezes o objetivo da gente é simular a doença. Na realidade a vacinação é uma simulação da doença. Então isso vai acontecer. É uma pena que os médicos e o pessoal dos postos de vacinação não expliquem melhor essas coisas, porque isso evitaria uma série de problemas. Então, catapora, às vezes você vacina a pessoa, muitas vezes ela não tem nada e muitas vezes elas têm uma forma bem branda de catapora, com lesões menos frequentes, menos intensas, um tempo menor de doença. O objetivo muitas vezes é esse. Então, isso acontece também. E não acontece também só com vírus vivos. Influenza, que é uma vacina de vírus inativado. Muito paciente vira pra gente e fala: doutora, eu não quero mais tomar essa vacina porque eu tomei vacina de gripe e fiquei super gripado. Você não ficou super gripado. Você tá tendo a resposta gripe-like, que a gente chama, né? Influenza-like. Os responsáveis por a gente sentir sintomas das doenças são justamente a produção das substâncias do sistema de defesa, né? As interleucinas e vários elementos reguladores do sistema de defesa que induzem respostas. Essas respostas são sintomas. A febre, a dor no corpo, o calafrio, o mal-estar, a falta de apetite, tudo isso nem sempre é causado pela presença do patógeno em si, mas pela resposta do sistema de defesa. Então, ok, você toma vacina de gripe e você se sente como estivesse gripado, porque o corpo está respondendo da mesma forma que responderia ao vírus da gripe, ao vírus inativado que foi colocado ali. Isso também é responsável por, eu tomei a vacina e fiquei doente. Então, isso também pode confundir muito o pessoal que toma. E também tem isso, você toma vacina e não quer dizer que você não vá pegar a doença. Algumas vacinas são feitas para proteger o paciente da doença grave. Tuberculose, a BCG, é uma das primeiras vacinas que a gente dá. Ela não protege da tuberculose doença, mas ela protege da doença invasiva. Então ela protege principalmente a criança
da neurotuberculose. A criança tem um sistema de defesa muito diferente do adulto. Algumas doenças que são muito graves no adulto são muito benignas na criança, e algumas doenças que são muito tranquilas no adulto são devastadoras na criança. Então, tanto a vacina pneumocócica, que é a da pneumonia, e quanto a BCG, que é da tuberculose, elas não protegem de pegar a infecção. Protegem das formas severas, geralmente o acometimento neurológico e o acometimento disseminado, que é a sepse, né? A doença, a infecção generalizada. Então, também vale a pena a gente estar atento para isso. Tomei a vacina, peguei a doença, porque vai pegar. Pode pegar, né? Mas não vai ter o óbito, não vai ter a sequela, não vai ter a doença invasiva. Não vai, não. A probabilidade é muito menor, porque não é ausência de risco pós-vacinal. Porque nem todas as pessoas vão responder à vacina. E, por último, a questão das reações adversas. A gente tem tipos de reações adversas. Tem reações adversas locais, que são as mais frequentes. Então, a dor no local da aplicação da vacina, o inchaço, tudo isso ali é o processo inflamatório que está acontecendo também, não só pelo trauma da aplicação, mas pela limpeza que está sendo feita do conteúdo da vacina ali no músculo. Então, pode acontecer mesmo. E a gente tem reações sistêmicas que são associadas às mesmas coisas que a gente comentou antes, né? Quando o organismo ele percebe a presença do antígeno, ele começa a produzir aquelas substâncias interleucinas, são responsáveis pela febre, pelo mal-estar, pela irritabilidade. Então, as reações vacinais sistêmicas geralmente estão associadas com esse tipo de produção. Significa que a vacina está fazendo efeito, ela está pegando. Então, aí isso é impressionante como não se explica, né? Quando vai aplicar a vacina, o que está acontecendo ali? A maioria das pessoas não sabe. E a gente tem as reações vacinais que são reações imunológicas de uma forma geral, elas são extremamente raras e elas acontecem não só com as vacinas, mas elas acontecem com as infecções também. Então, se o paciente teve uma reação rara, idiosincrásica, que a gente chama inesperada a uma vacinação, provavelmente se ela entrasse em contato com esse patógeno, ela também desenvolveria essa reação. É como o aumento da síndrome de Guillain-Barré após esse surto de Zika. O Zika tem essa propriedade de induzir posteriormente a infecção, síndrome de Guillain-Barré numa quantidade de casos maior do que o normal. Então, não são só as vacinas que causam esses efeitos, que podem levar a óbito. As próprias infecções causam isso também. Geralmente elas são mediadas pelo sistema de defesa. Então a gente tem que prestar muita atenção quando for vacinar nas contraindicações, porque as contraindicações elas tentam evitar um pouco isso. Então crianças que já estão doentes, elas devem passar por uma avaliação muito boa de se elas devem ser vacinadas ou não. Porque já quando elas estão doentes, já tem um processo imunológico acontecendo ali. Se você dá um outro estímulo ao sistema de defesa nesse período, isso pode desandar, né? Então, a gente vê em crianças doentes um risco maior de reações inesperadas do que o comum que a gente vê. Então, a questão do rotavírus que a gente falou, quando eu fui rever as contraindicações, crianças que têm determinados problemas intestinais, que já tiveram determinados problemas, elas não devem tomar. E isso tem que ser bem explicado, tem que ser bem dito, e a gente tem que estar procurando isso sempre, porque infelizmente a gente nem sempre vai receber essas informações dos profissionais de saúde como nós deveríamos. E lembrar que tudo na vida tem risco. Vacinar tem risco, não vacinar tem risco, tomar remédio tem risco, não tomar remédio tem risco. A gente sai na rua e tem risco. Então não tem como dizer que vacina é um negócio que não tem risco nenhum, não existe isso. O que precisa é pesar os riscos versus os benefícios. E cada pai e a sociedade ela precisa fazer escolhas conscientes, né? Ela tem o máximo de informações sobre tudo disponível antes de poder tomar essas decisões. Então é isso, eu acho que eu poderia falar muito mais sobre isso, mas não dá, eu não tenho tempo, ninguém tem tempo também para estar vendo vídeos extensos. Tem muito material na internet que é legal e vale a pena a gente estar se informando sempre o máximo sobre isso, tá certo? Valeu aí, obrigada!